Bom dia, queridas e amadas irmãs. Hoje, pela primeira vez, eu estou gravando aqui de casa, na casa nova, né? Nós estamos muito bem, muito felizes, muito bem acomodados, guardados e protegidos pelo Senhor. As coisas vão se ajeitando e logo, logo nós teremos tudo como a gente pensou e previu. Eu quero, antes de tudo, pedir desculpa para as irmãs, porque acho que eu ficava tão nervosa com essas gravações, eu não sabia se eu estava fazendo certo, eu não conseguia enviar. E a Márcia conseguiu fazer um canal, né, para mim, como eu já passei para vocês, no YouTube. Agora não tem problema do tamanho do vídeo. Então, quando passava de 10, 12 minutos, ele parava de gravar, ou então eu não conseguia enviar. Então, agora não tem tanto problema de ficar um pouco mais longo. Então, nessa minha ansiedade de passar para vocês, eu troquei a semana passada, por isso que a Eunice me alertou e eu não tinha entendido, só fui perceber ontem, que o vídeo que eu mandei semana passada era sobre paciência, tá? Eu estava lá escrito gentileza, mas não era gentileza, tá? Era paciência. Bom, hoje então nós vamos continuar nossos estudos, né, sobre a vida saudável e frutífera, né, daqueles que amam a Deus, né? E a gente tem falado muito sobre que a gente nós expressamos o que Deus é na nossa vida, né? Então, relembrando um pouquinho, né? A fé cristã é a única que, que exalta profundamente o ser humano, que valoriza o ser humano, que demonstra o cuidado de Deus para com o ser humano. Outras religiões, por exemplo, o hinduísmo, adora animais. O islamismo dão a própria vida porque acredita que fazendo isso eles vão herdar a vida eterna, o que tem valor é o espírito, aquilo que está lá, que vai encontrar com Deus, e não entende que nós estamos na terra e que o reino de Deus começa aqui na terra mesmo, né? E que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e estabeleceu o reino de amor, um reino que é invertido, né, para a lógica das pessoas, né? O império não é de quem está na terra, o império é de Deus, né? Deus, porque Ele deu a sua vida, né, para o ser humano, e por isso ela precisa ser, ela é um bem e deve ser frutífera, porque Ele morreu por nós. Então, nós precisamos ter uma vida frutífera e com propósito, através, lógico, da ação do Espírito Santo na nossa vida. E esse fruto do Espírito que nós vamos produzindo, que nós estamos vendo até agora, né, vai, através de nós, poder transformar o mundo, né? Então, relembrando, hoje nós vamos estudar a colheita abundante na vida de quem planta gentileza. E o texto de Gálatas 5, 22 e 23, eu vou voltar lá e vou ler novamente, porque isso tem que ficar gravado em nossas mentes e corações, diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, coisas que não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Então, nós aprendemos que o fruto do Espírito é o amor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, né? Gálatas 6, 7 ainda sempre a gente volta nesse texto, diz: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso que colherá. Então, por isso que nós estamos investindo, né, nessa colheita desses frutos, dessas virtudes, né, a partir do amor que nós temos, que o Espírito Santo dá ao nosso coração, que Cristo, através do Espírito Santo, coloca em nosso coração, nós vamos produzir essas virtudes todas que nós estamos vendo. Então, hoje,
é sobre gentileza. Em algumas Bíblias aparece amabilidade, essa palavra vem do amor. Mas como gentileza é uma palavra mais usada hoje em dia, então o pastor Carlitos diz que escolheu gentileza para poder ficar bem claro nas nossas mentes e coração. Então ele diz assim: seja gentil para com os seus, principalmente nessa época de pandemia. Não está sendo fácil conviver, estar bem pertinho, né? Dia a dia, 24 horas, todas as vezes a gente tem falado mesmo, trabalhando em casa junto, marido e mulher, às vezes irmãos, né? Então é uma época muito difícil, mas nós precisamos exercer isso. E ele alerta que falar o que é certo de maneira errada é errado. Não adianta, a gente vai perder a razão. E que não sair da nossa boca nenhuma palavra que seja torpe. Essa palavra torpe, os evangélicos, os cristãos, né, aqueles que leem a Bíblia, conhecem bem. Ela está lá no texto de Efésios 4:24. Efésios 4:29, mas eu vou ler na minha Bíblia, que é na linguagem de hoje, mas vocês podem comparar no outro texto também. Então, em Efésios 4:29 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Gente, falar palavra torpe, palavra que não edifica, palavra que não traz nenhum bem, realmente não faz parte da vida, não deve fazer pelo menos parte da vida do cristão, né? E como sempre, ele sempre cita alguém, eu não anotei o nome porque era em francês, é meio difícil, mas um escritor francês que dizia assim: a gentileza faz com que o homem pareça exteriormente como deveria ser interiormente. Então, se Cristo está dentro de nós, precisamos manifestar essa gentileza. Como nós podemos dizer que somos cristãos, que Cristo vive em nós, se a gente não demonstra isso exteriormente, né? Precisamos demonstrar exteriormente o que nós temos interiormente. Então, precisamos mesmo demonstrar gentileza, né? Aí ele comentou sobre que ficou muito famoso nas semanas atrás a morte daquele ator Chadwick Boseman, que fazia aquela série Pantera Negra, né? E ele dizia, ele tinha uma alma gentil, aquele rapaz, né? Porque ele, 43 anos, com câncer, irmão em Cristo, diz que era uma pessoa realmente cristã, profundamente cristã, sofreu nos últimos 10 anos com câncer em silêncio. Ele não comentou com ninguém. Então ele começou a emagrecer e a sociedade e até muitos cristãos começaram a julgar de forma maligna, inventando que ele estava magro porque usava drogas. O que estava realmente matando ele era o câncer. Era mais uma vez uma fake news, né? Por isso nós como cristãos devemos tomar cuidado. Então ele foi um exemplo de um cristão que tinha uma alma gentil, tinha fundação, cuidava das crianças com câncer, era uma pessoa verdadeiramente fiel a Deus. Deus espera que sejamos gentil, não bananas ou otário, mas amorosos. Pregar com ódio é uma contradição. Se Deus é amor, como que nós vamos pregar com ódio, né? A Pantera Negra tinha uma alma gentil. E nós, como partirmos, né? O que vamos deixar, né? Como será que nós vamos ser lembrados? Ainda ele lembra um profeta, que foi chamado Profeta da Gentileza. Diz que era um grafiteiro que viveu há muitos anos atrás no Rio de Janeiro e grafitava palavras, frases, assim, debaixo dos viadutos. E uma frase dele que ficou muito famosa, que com certeza às vezes a gente até já ouviu, ou até fala, e nem sabia de onde vem, né? Ele grafitou o seguinte: gentileza gera gentileza. E muitas vezes nós cristãos não estamos fazendo isso, né? Estamos deixando a carne falar mais alto, deixando a nossa maneira de viver falar mais alto e estamos esquecendo de ser gentis.
Ele lembra: muitos problemas e dores de cabeça podem ser resolvidos com gentileza. Vamos pensar sobre isso, né? E ainda lembra que existe até o Dia Internacional da Gentileza, que vai ser dia 13 de novembro. E aí eles nos animam a fazer alguma ação de gentileza, pensar um pouquinho sobre gentileza e pôr isso em prática como uma ação, porque só sentir, pensar e não agir também não vale de nada. Aí ele dá algumas sugestões para a gente ter ações de gentileza. Por exemplo, suprir e servir pessoa. Nós temos, através da igreja, né, distribuído cestas básicas para aqueles que necessitam, mas nós devemos fazer isso individualmente também, todas as vezes que alguém precisar. Então, suprir, servir as pessoas, cumprimentar as pessoas, sorrir, ser realmente atencioso, né? Outra forma seria: ser da sua vez, pedestre, pare na faixa de pedestre para que o pedestre passe. É lei, mas nós devemos fazer isso não só porque é lei, mas é porque é uma gentileza. A pessoa está ali, ela é vulnerável, ela tem preferência. A preferência também na fila, na fila de alguma coisa. Perceba, né, ali ao seu redor, aquela pessoa que está precisando, que está com pressa, que vai ter que ir trabalhar, que deixou criança em casa. Seja sensível. Deixe um cafezinho pago para alguém, né? Quem toma cafezinho em padaria, fala: olha, eu vou deixar um cafezinho pago para alguma pessoa que você perceber que não tenha condições, você serve para essa pessoa. É uma gentileza que não custa muito. Arrume o ambiente de trabalho do seu colega antes dele chegar do almoço. Olha que legal, já pensou? Você voltar do almoço, sua mesa está toda arrumada, toda bonitinha, né? Ou coloque uma flor na mesa de um colega, de uma colega, lembre do aniversário dela, né? São pequenas gentilezas que a gente pode fazer e que marcam a nossa vida. Eu lembro quando eu cheguei na EMEI, eu e a Deise, eu como coordenadora, Deise diretora, a assistente de direção nos recebeu também com um presentinho para cada uma. Foi tão bom receber aquele mimo. Não era nada caro, mas era um mimo que demonstrava carinho, atenção e amor. Antes da gente mudar, nós compramos umas flores e colocamos nos 3 vizinhos do nosso prédio na porta com cartão, agradecendo o tempo que a gente morou lá e pela vida deles, abençoando a vida deles e agradecendo por esse tempo. Foi tão bom, alguns viram antes da gente sair, que a gente estava acabando de fazer a mudança quando eu coloquei, e vieram agradecer, vieram dizer que sentiam muito que a gente fosse embora, né? E foi muito bom, foi uma gentileza que faz bem pra gente. Fazer gentileza, fazer o que é bom faz bem pra gente, né? Então, recolha o lixo na rua. Você vê alguém jogando, em vez de ficar amaldiçoando ou xingando, falar: brasileiro não tem jeito, pegue você mesmo e jogue na lixeira mais próxima, na praia. Eu vi um dia uma senhora fazendo isso lá no nosso condomínio na praia. Ela falou: a gente tem que cuidar do que é nosso, cuidar da natureza. Então, ela via uma garrafinha jogada, ela mesmo pegava e já jogava no lixo, né? Ajude alguém a carregar uma sacola, né? Tá pesado, tá difícil de carregar, faça esse gesto. Peça desculpa antecipadamente por alguma coisa, né? Seja gentil aos que nos servem, né? Trate muito bem aos que nos servem, que nos ajudam. Valorizar o porteiro do prédio, o lixeiro, né? Dê o que você pode dar, uma gorjeta, um doce, um pedaço de bolo. E eu lembro muito aqui da Janice marcou na minha vida, que ela fazia, eu creio que continue fazendo no prédio dela. Sempre que ela fazia alguma coisa, ela levava para o porteiro. Então eu aprendi isso com ela também, e todas as vezes que eu podia fazer isso também no meu prédio, né? Então, elogie o trabalho de alguém, valorize, elogie, porque a gente tá ganhando para fazer isso, então acaba esquecendo, né? Então, faça gentileza, né? Procure um gesto de gentileza para fazer durante essa semana. E a palavra gentileza, no grego, chama
que significa um gesto de amor. Para o latim, ela transforma em benignidade e depois em benedito, em latim. Quer dizer, é uma proatividade em agir, de servir e de agir. A gente não espera para fazer, mas a gente faz antes de receber. E nesses estudos do pastor Carlito, ele sempre traz alguém para dar um testemunho desse tema que ele está trabalhando, né? E ele trouxe um médico, o testemunho é muito maior, comprido, então não daria para contar tudo aqui, mas muito, muito legal. E uma das coisas que ele falou naquela época ele trabalhava na UTI da Covid, e ele, ainda agora no final, eles descobriram isso, que fazer essas chamadas para a família ajuda o paciente a se recuperar, né? Mas logo no início, aquilo não era um hábito, e as pessoas internavam os seus familiares e só tinham notícia de vez em quando por telefone e não ficavam sabendo do que estava acontecendo, ficava aquela agonia, aquela tristeza, né? Aí ele resolveu naquele dia fazer essa gentileza, ele é membro lá da igreja também, né? E ele pegou e fez uma chamada no celular dele, pediu o número pro moço que estava na TI, era um jovem, para fazer uma chamada para sua família. E quem atendeu foi a filhinha do moço. E aí, quando ela viu o pai, ele falou, a princípio ela ficou até assustada, porque eu estava todo paramentado, parecia que estava na lua, né? Mas aí, quando ela percebeu e viu o pai, ela começou a chorar, e todo mundo da família gritar e chorar de alegria, porque estava podendo ver aquele moço. Então, foi uma gentileza que atingiu tanto, né? Então, independente da profissão, do sexo, da idade, somos chamados para sermos gentis. E chamados principalmente por Deus, né, para promover a gentileza, sermos úteis ao nosso próximo e à sociedade. Precisamos estar atentos e sensíveis a uma oportunidade para abençoar as pessoas. Então, nós precisamos ter essa ação de ir em direção ao próprio. Essa gentileza é um privilégio, porque de sermos usados por Deus para produzir gentileza. É um privilégio. E nós precisamos fazer isso. Em Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. É Paulo falando, né? É Paulo falando o que ele era, que ele se tornou e que agora ele fazia. Então, lembrando que a cruz é sempre o nosso alvo. Mateus 22, Mateus 22, 37 a 40, quando o texto é um pouquinho comprido, eu vou ler na Bíblia, porque senão fica muito difícil de eu copiar todo o texto. Mateus 22, 37 a 40 diz assim: ame seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante, parecido com o primeiro, ame outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, Deus não invalida a lei e os profetas, mas a essência é amar a Deus e amar ao próximo. Não é fácil, mas é a vontade de Deus. E por isso nós precisamos fazer. Temos alguns princípios para que nós possamos ter uma vida frutífera e ter uma colheita abundante de gentileza. Então, alguns princípios são importantes. E lembrando que gentileza não tem nada a ver com salvação. Gentileza significa educação e santificação. Então, o primeiro princípio é que a gente tem que ser recíproco. Não exija o que você não está dando, dê primeiro. Então, Paulo lembra nos textos dele que ele fez, ele cuidou, ele amou e esperava que eles também amassem da mesma forma. Então, não espere receber a gentileza para retribuir, seja gentil primeiro. Gentileza
segundo item, segundo princípio é: gentileza conduz ao arrependimento. A dureza prejudica todo o processo. Se a gente não tiver gentileza, não arrepender das coisas que a gente faz, nós nunca vamos ter gentileza. Nós vamos ser coração duro. Isso prejudica os nossos relacionamentos. Aí em Romanos 2, de 4 a 6, diz assim: ou será que você despreza a bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando mais, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia que forem revelada a ira e o julgamento justo de Deus, pois Ele recompensa cada um de acordo com o que você fez. Então, lembre disso. Lembre de não ter dureza do coração, porque seremos julgados por Deus. Outro princípio é que gentileza leva a perdão. Ser amável nem sempre é agradável, né? Principalmente ser gentil com quem nos fere, né? Quando a pessoa tem uma forma grosseira de nos responder, imediatamente a nossa adrenalina vem à tona e a nossa vontade é responder do mesmo jeito. Mas não é essa a vontade de Deus, né? A vontade de Deus não quer que a gente faça desse modo. Nós precisamos perdoar as pessoas que nos ferem para podermos realmente produzir gentileza. Em Efésios 4, 31 a 32 diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É por isso que nós precisamos perdoar, porque Deus nos perdoou primeiro. Quarto princípio: gentileza leva a instrução. Nós precisamos deixar ser tratáveis, ensináveis, ser gentil e não manifestar as obras da carne, né? Que nós já vemos lá em Gálatas, que são todas as coisas que nós não devemos ser. Precisamos ser pessoas que não têm fingimento, humildes, reconhecer que pisamos na bola, pedir desculpa. É muito importante isso. A vida tem que nos ensinar alguma coisa, né? Tem que nos trazer humildade, né? Outro princípio é que gentileza é poderosa, né? Quando a gente tem gentileza, ela retorna para nós como forma de bênção, né? E Romanos 12, 14 diz assim: peçam a Deus que abençoe os que vos perseguem vocês. Sim, peçam que eles abençoem, não que amaldiçoem. Então, ter fé que realmente, se a gente cumprir esse princípio, nós vamos ter um retorno de gentileza. Precisamos ter uma nova versão de nós mesmos, né? Precisamos ter mais pureza, mais santidade, mais temperamento transformado. Ou seja, o último princípio diz que a gentileza deve nos tornar melhores, né? Deve nos fazer melhores. Mais pureza, mais santidade, mais temperamento transformado. Você tem sido amável em sua casa, com seus familiares, com seus amigos, no trabalho? Você pode melhorar? Vamos terminar então esse estudo com Provérbios 21, 21. Provérbios 21, 21. Que diz assim: quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Que o nosso Senhor Jesus possa nos guardar, nos abençoar e que o Espírito Santo possa nos ajudar a produzir esses frutos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender isso. Podemos aprender, Senhor Jesus, a produzir frutos. O Senhor nos dê força, sabedoria, que possamos essa semana fazer atos de gentileza, Senhor,
e que possamos sentir a Tua presença nas nossas vidas e nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo bem grande para vocês e até o nosso próximo encontro.